Bom dia, começa agora mais um Fórum 11h30, neste sábado, 16 de maio de 2020, direto aqui dos estúdios Casa da revista Fórum. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Rovai, que tal? Estúdios home office, nós somos chique. Estúdios de Chique na broça. quarentena, chique na roça de quarentena. Home office. É isso aí. Office, home office. Pois é, e hoje a gente vai ter aqui participação, entrevista muito especial do deputado federal Marcelo Freixo, que já já entra aqui conosco para explicar sobre a desistência da pré-candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente já vai chamar ele e a gente vai falar também sobre a fritura do governo da Regina Duarte, vai falar das nomeações aí para o Conselho da Itaipu, novas nomeações do governo Bolsonaro. Vamos também falar de um caso exclusivo aí da revista Fórum, notícia sobre a filha do general Vilas Boas, aí ocupando um cargo no Ministério da Damares. Vamos falar também sobre o risco aí, o Bolsonaro, as embaixadas no Brasil já estão mandando seus funcionários irem embora por conta da pandemia, entre outras notícias que você acompanha agora aqui no programa Fórum 11h30, de segunda a segunda no ar, sempre às 11h30, trazendo as notícias, as principais notícias do dia, ao vivo no YouTube, no Facebook e no Twitter. E se você está vendo a gente no Facebook, no Twitter, quiser comentar, fazer pergunta, vem aqui para o YouTube, que é onde a gente consegue aqui conversar com o chat mais inteligente do YouTube, né, Rovai? O chat mais bonito, o chat mais simpático. É tudo de bom. É, isso aí, já tem vários comentários aqui. Elza Vieira, um cheiro para você também, nossa querida membra, sempre aqui conosco. Também o Lourenço José Romeiro, sempre aqui, nosso membro. Bom dia de Ribeirão Preto. Marcelo Matos já está dizendo que Marum era um porta-voz da tropa do golpe contra Dilma junto à grande imprensa golpista. Pois é, Tânia Nadais, obrigada. Bom dia aos condutores do melhor canal progressista. Obrigada, Tânia, pelo elogio aí. Tamo junto, Lucena. Essa música da abertura do programa é de extremo bom gosto, que legal. Opa, que legal. É a arte do Daniel, né? Daniel Azevedo, grande autor aí das vinhetas da Fórum. Lucena também diz, Rodrigo Maia em lua de mel com o Bozo, amor que não se mede. É isso aí, vários comentários, galera aqui já chegando, mostrando a indignação. E a gente tem presença internacional, tem a Mazilca da Holanda, Doris Souza de Barcelona, olha só, vai. Presença aqui. Vamos falando das cidades que vocês vêm. Eu vi que tem Ribeirão Preto, Niterói. Gostaria de ter essa música como toque celular, é só baixar, né? A gente vai mandar no grupo do WhatsApp que a gente tem do Fórum 11h30. Depois eu posso colocar o link aqui para quem ainda não está, acho que ainda cabem algumas pessoas, a gente manda lá a musiquinha que o pessoal já pediu, né? Gostei desse aqui do Cláudio José, eu gosto do Rovai porque ele não tem rabo preso, é isso aí, Cláudio. Olha só, Florianópolis, Goiânia, Picos, Piauí, João Pessoa, Recife, pessoal, Vitória, Espírito Santo, Brasília, em Imbituba, Santa Catarina, Júlio Atanásio, aqui nosso membro. Bora dizendo de onde vocês estão. Olha só, hoje eu vim de vermelho, todo de vermelho, em homenagem ao Marcelo Freixo, que já está aqui com a gente. Mas antes vamos falar do Sorriso, Mato Grosso, Uberlândia, Minas Gerais, Porto Alegre, Lumiar, Maranhão. Olha só, Passo do Lumiar, Maranhão. Eu preciso conhecer muitas cidades. Manaus. Niterói de novo aqui presente, Americana, Teresina, João Pessoa, Niterói de novo, Niterói em peso aqui, né? Que legal, Petrópolis. Osasco. Viana do Castelo, Portugal, Amsterdã, Beijos de Santos, da Laila Real, que está sempre aqui, irmã do Juan, nosso querido amigo, e a Laila sempre está nos nossos botecos, e amanhã tem boteco. Amanhã tem boteco da Fórum com Áurea Martins, grande referência, o nome aí do samba. Vai estar aqui indicação da Fabiana Cosa, que esteve conosco no domingo passado no Boteco da Fórum, e amanhã, Áurea Martins, vocês não podem perder. Áurea Martins tem 80 anos de idade, vai cantar a capela. Então, só isso, depois vocês assistam e depois vocês comentem. Ceilândia, Feira de Santana, BH, Rio de Janeiro, Torres, Rio Grande do Sul, Dedada, isso aí, Dedada, pessoal, vamos dar Dedada, Torres do Rio Grande do Sul,
Já falei. Inglaterra, Rovai. Esse chat está Inglaterra com Freixo. Hoje. Vamos passar para o Freixo, vamos então. Lá, então. Vamos Marcelo chamar. Freixo, deputado federal pelo PSOL. Que notícia é essa, Marcelo? Que você vai desistir da candidatura a prefeito. Vai desistir, não, desistiu da candidatura a prefeito pelo PSOL no Rio. Bom, primeiro, bom dia, Renato, bom dia, Adri, bom dia a todos e todas do fórum. É muito prazeroso estar com vocês aqui. Queria mandar um abraço específico para Niterói, aí, que é a minha terra, de onde eu nasci, né? Vivi na periferia de Niterói até os 40 anos de idade, e dizer do bom gosto de vocês de chamar a Áurea. A Áurea é um nome que é um patrimônio do samba do Rio de Janeiro e do Brasil, viu? A Áurea é um esplendor da cultura carioca. Que bom gosto, que coisa boa saber que vocês vão colocar a Áurea para cantar, né? Isso é um luxo, né, Freixo? Poder ter uma Áurea, é um luxo poder ter uma Áurea no Brasil, e às vezes as pessoas não aparecem tanto como deveriam, né? Nossa, vocês não têm ideia do que vocês, talvez vocês não tenham nem a dimensão que vocês estão fazendo, assim, do tamanho, da grandeza. Eu tive com a Áurea agora há pouco tempo, porque a gente fez uma homenagem ao Aldir Blanc, ele estava vivo, né, ainda. Nós fizemos uma grande homenagem ao Aldir Blanc na Rua do Ouvidor, com vários sambistas, e a Áurea foi e cantou as músicas do Aldir Blanc na Rua do Ouvidor, e foi um negócio esplendoroso. Assim, foi o momento mais bonito da homenagem ao Aldir Blanc, com a família do Aldir presente. Foi muito bacana, e vocês estão de parabéns. Mas vamos lá. Enfim, dizer que essa minha decisão é uma decisão, primeiro, dura, é uma decisão difícil, é uma decisão feita com dor, mas, na minha opinião, eu pensei muito, não foi uma decisão feita sem diálogo, ou sem muita reflexão, óbvio, né? Mas eu estou muito convicto, viu, gente, que a gente precisa de atitude, a gente precisa de um gesto, né? Nós estamos diante do fascismo. O fascismo não é algo que pode acontecer, o fascismo é algo que está acontecendo. Então a gente precisa. O fascismo não será decretado pelo Bolsonaro numa medida provisória. O fascismo começou a ser implantado no momento que o Bolsonaro foi eleito. Então, as suas relações com as milícias, as suas relações com determinados setores das tropas de polícia militar, tentando quebrar o monopólio da força e fazendo uma força presidencial armada, a sua tentativa de quebrar qualquer controle de armas e de munições e armar uma sociedade capaz de golpes e ações mais violentas contra adversários políticos, a sua participação efetiva e organizando e aliado a uma organização que tenta fechar Congresso, fechar Supremo. Então, estou dando coisas que são fatos, não são interpretações, as suas relações com milícias políticas e informação no Brasil, como, por exemplo, esse criminoso acampamento dos 300. Enfim, há um fascismo em curso no país. E a correlação de forças não é das mais simples. A ideia de que as pessoas falam, por que não votam logo o impeachment? A razão é muito simples, se votar o impeachment amanhã, a gente perde. O Bolsonaro tem no centrão uma aliança cada vez mais forte e no que há de pior da política brasileira. A gente está falando da tropa de choque do Eduardo Cunha, a gente está falando do Roberto Jefferson, a gente está falando de gente capaz de qualquer coisa, além de gente que brota do esgoto da política brasileira ao longo de tantos anos. Essa é a base parlamentar e política do Bolsonaro hoje, né? Então, diante deste quadro, e eu poderia ficar mais tempo aqui falando desse quadro, diante disso, nós não podemos ter o campo democrático, e perceba, Renato, eu estou falando do campo democrático, né? Não estou nem falando só da esquerda. Nós não podemos ter o campo democrático fragmentado, fragilizado e caminhando para o precipício. Não me vejo como uma pessoa que vai salvar isso, seria uma arrogância gigantesca da minha parte, mas eu acho que um gesto que é possível alimentar um debate, o início de uma tentativa, ainda há tempo, da gente fazer algo diferente que a gente fez até agora. Vou te dar um exemplo. Nós temos mais de 20 pedidos de impeachment. Nenhum deles construído coletivamente, nem com a sociedade civil, nem com um conjunto maior de partidos. Todos buscando reafirmar determinadas forças contra outras dentro do mesmo campo. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia, né? Em boa parte das capitais, que nós não podemos perder para o bolsonarismo, a gente não está conseguindo a unidade, inclusive no Rio de Janeiro. O meu nome não foi capaz
de gerar uma unidade. PSB e PDT não estão nesse projeto, o PCdoB talvez viesse, o PT veio desde o início, eu quero ser leal à verdade aqui, né? O PV com muita dificuldade, mas nós não conseguimos fazer uma unidade no lugar onde era tão importante derrotar o bolsonarismo. Então, mesmo eu já disputei 2 eleições, essa talvez seja a eleição com o melhor quadro inicial para mim, porque em 2012 era muito difícil, eu estava concorrendo contra a reeleição do Eduardo Paes e com o Rodrigo Maia, e mesmo assim a gente chegou a 28% dos votos, e 2016 foi aquela tragédia para a esquerda, né? Onde a esquerda perdeu de cabo a rabo, eu fiquei em 3º lugar durante toda a campanha, no final a gente conseguiu virar e ir para o segundo turno, e foi uma campanha belíssima, mas originalmente eram dois momentos muito mais adversos do que agora. Só que agora a gente tem uma pandemia e um pandemônio. A gente tem uma pandemia, uma crise sanitária que pode levar 1 milhão de brasileiros mortos, um governo fascista implementando o fascismo nesse momento. Nós não podemos nos comportar como nos comportamos em todos os outros momentos, com erros e com acertos, mas principalmente com os erros. A gente precisa ter maturidade, a gente precisa olhar um para o outro com fraternidade. Não estou aqui eliminando as diferenças, mas seja qual for a diferença que exista entre os partidos do campo progressista, elas não podem ser maiores do que a necessidade de derrotar o fascismo. Derrotar o fascismo tem que ser central, porque senão não vai sobrar ninguém. Não vai ter meia vitória. Não vai ter vitória de um partido de esquerda e derrota do outro. Ou nós vencemos juntos o fascismo, ou todos nós vamos perder. Para mim isso está muito claro. Né? Então é um ato pedindo a unidade. Por isso que eu não vou, evidentemente, na minha fala, Renato, para concluir, fazer uma fala de reforço da divisão ou de críticas a um setor ou outro. Porque se eu estou tomando esse ato com um ato chamando para a unidade, eu não posso ter nesse ato algo que aumente a dificuldade, né? Então, o objetivo, evidentemente, é a unidade. Então, é um ato carregado de reconhecimento das dificuldades, dizendo, olha, vamos construir alguma coisa que unifique. O que a gente tem que fazer para isso? E é o início que a gente está tentando. Agora, quando você fala de construir unidade, no primeiro momento você falou do campo democrático e no segundo momento do campo progressista. Eu, aqui do meu lado, entendo isso de forma diferente. Queria te fazer essa pergunta. No campo democrático, eu incluiria o Eduardo Paes. No campo progressista, eu não incluiria o Eduardo Paes. Você, ao retirar a candidatura, faz um sinal para ampliar isso até o Eduardo Paes ou não? Não. O Eduardo foi meu adversário de vida inteira aqui, e eu acho que existem 2 lugares de aliança. A aliança no campo democrático é a aliança institucional, a aliança que a gente tem dentro do Congresso, a aliança de iniciativas, por exemplo, de impeachment. Essa é uma aliança necessária. O pacote Moro, que eu já conversei com você sobre isso, nós derrotamos o excludente de licitude. Ali teve uma grande aliança com o centro e com a direita, né? E ali é uma aliança democrática para derrotar o Sérgio Moro. Essa é uma aliança democrática importante. A aliança que eu chamo de progressista, você tem toda a razão de diferenciar, ela é uma aliança de tática eleitoral. Né? A notícia que eu tive aqui no Rio de Janeiro é que o Eduardo Paes estava conversando com o Rodrigo Amorim para tentar uma composição de chapa. O Rodrigo Amorim, só para lembrar quem está assistindo a gente, foi o cara que rasgou a placa da Marielle Franco e é um cara dos mais violentos da extrema-direita do Rio de Janeiro. Então, evidentemente, isso não está no campo democrático nem no campo progressista, né? Eu tenho muito diálogo com o Eduardo. O Eduardo é um adversário. Mas o Eduardo, em vários momentos, namorou o fascismo. No segundo turno da eleição do governo, onde ele enfrentou o Witzel, eu votei no Eduardo Paes e pedi voto para o Eduardo Paes no segundo turno, contra o Witzel. Mas, naquele segundo turno, em nenhum momento ele se diferenciou do Bolsonaro. Não fez isso. E ele errou naquele momento, né? Então, assim, esta fragilidade ideológica do Eduardo no sentido do enfrentamento ao fascismo, que é a pauta central do que a gente está dizendo aqui, evidentemente o coloca no campo democrático, mas não o coloca no campo progressista. Vai depender, é uma eleição de 2 turnos no Rio de Janeiro, em várias capitais. Eu espero que a gente consiga, no Rio de Janeiro, no campo progressista, um nome que unifique, é por isso que eu vou batalhar, e que se o meu nome não foi possível, eu retiro o meu nome e batalho para que um outro nome possa gerar a unidade. Vamos tentar isso. Eu tenho reunião com o PCdoB hoje, tenho reunião com o PT amanhã, tenho conversas com o PSOL permanente. Eu vou insistir. Eu não estou saindo para não participar. Eu estou saindo para participar e para buscar uma unidade que o meu nome não foi possível. Né? Ok, mas vamos conversar, então. Com que nome é possível? É possível uma unidade? Porque se não for, mas a gente não pode deixar de tentar com todas as formas. Né? Acabei de receber uma mensagem
de Florianópolis. Florianópolis vai ter uma aliança com todo mundo. Ótimo, vamos cair dentro da campanha de Florianópolis. Vamos conseguir ter aliança em Pernambuco? Está difícil. Mas a gente não pode ter o risco no Nordeste de perder uma grande capital ou uma grande cidade para a extrema-direita. Seja qual for a diferença que tenha entre os partidos progressistas, não podemos correr o risco de perder essas cidades do Nordeste para a extrema-direita. Seria o julgamento da história vai ser implacável sobre nós se fizermos isso. Freixo, você teve dois... Eu sei que a Adri tem uma pergunta, mas eu quero antes fazer essa. Teve dois problemas. Eu que estou falando isso, você me corrige se eu estiver errado, mas eu vou falar. Você teve dois problemas, um interno dentro do PSOL e outro externo dentro do campo progressista, pelo PDT e PCdoB e outros partidos que insistiam em lançar a candidatura própria. O do PSOL foi a candidatura do Cinco e do Dei, né? E a insistência da turma do PCdoB de lançar o Brizola Neto e do Ciro e do pessoal aí do PDT do Rio de lançar o nome da delegada aí, que agora me foge, delegada Rocha? Marta Rocha. Marta Rocha, delegada Marta Rocha. São esses os problemas, né? Ou tem mais algum que eu esqueci? Não, problema é que não falta para a gente nessa vida, mas enfim, esses são reais e imediatos, mas é importante diferenciar cada um deles e esclarecer também, para ser justo. Primeiro que o PCdoB, eu tive um diálogo excelente, e o próprio Brizola teve uma postura muito digna no final, já admitindo uma possibilidade de aliança, estava muito avançado o debate com o PCdoB. Partindo, inclusive, do próprio Brizola Neto, uma posição muito, muito madura. O PSB e o PDT não era um problema local do Rio de Janeiro, esse é um problema nacional, esse é um problema que tem a ver com o Ciro, inclusive, né? Eles, por exemplo, não estão apoiando a Manuela Dávila no Sul, né? Então não é um problema comigo, né? Eles, enfim, têm vários problemas no Nordeste, entre o PT versus PSB e PDT. Então, esse problema do Rio de Janeiro não era um problema carioca, vamos dizer assim. Esse é um problema nacional que nós vamos ter que resolver. Esse meu chamado a esse debate é muito nacionalmente para este ponto específico da divergência do campo progressista, né? E eu não estou aqui dizendo que o Ciro possa ter ou não ter razão das críticas que faz, mas não é possível que a gente desconsidere o fascismo. Não é possível que isso aconteça, né? Dentro do PSOL, para ser muito justo também, a gente tinha maioria bastante considerável para garantir esta aliança. Mas, claro, também enfim, às vezes eu pago pela exagerada sinceridade, mas eu prefiro errar por isso. Mas é claro que mesmo a gente tendo maioria, mesmo que sendo legítimo qualquer candidatura dentro de um partido, mas eram candidaturas para impossibilitar as alianças, não eram candidaturas para disputar projeto, né? Tanto é que os dois estão dizendo agora que não são mais candidatos. O que eu acho ruim, acho grave. Mas não era algo que atrapalharia a aliança dentro do PSOL. O PSOL tinha uma maioria bastante razoável para aprovar isso. Mas claro que sempre provoca um desgaste, né? Você faz plenárias de ataque. No momento que você tem o fascismo, no momento que você está buscando unidade, está falando de programa, você dentro do seu partido, esse tipo de coisa, claro que dá um desânimo, claro que dá um desgaste. Mas não seria isso algo que impediria a aliança para falar assim, amplamente a verdade nesse sentido. Antes de fazer a pergunta aqui, vou dar um giro no nosso chat, tem vários comentários, já tem mais de 1.000 pessoas nos acompanhando, tem alguns comentários aqui da galera. O Tomás Cunha diz que Freixo é um dos maiores guerreiros do Brasil. O Luiz Ataíde, o problema da esquerda é a divisão e a falta de comunicação para enfrentar os robôs e fake news. Ulisses Bossolan diz: Freixo conhece bem a milícia, sabe como ela está crescendo e que é necessário se sacrificar para atacar o fascismo. Mas a pergunta que eu queria fazer é... Antes de você fazer a sua pergunta, tem um comentário interessante do Tomás Cunha. Sou Ciro e estou com Freixo até a morte. Olha só. Eu queria perguntar... Até a vida, né, Tomás? Até a vida, por favor. Até a morte. Nós estamos com muita morte no caminho do caminho, né? Mas eu entendi o que o Tomás Cunha quis dizer. Claro. A Márcia Tiburi fez um tweet dizendo que um caminho para a esquerda se unir no Rio seria você, o Freixo, ir para o PT. E ela diz: Freixo dará um salto político para um futuro antifascista.
A desunião das esquerdas não fortalece a luta contra o fascismo que destrói o país. É preciso mudar esse estado de coisas. Lembrando que a Márcia Tiburi era do PSOL e foi candidata ao governo do estado do Rio pelo PT. Eu queria perguntar para o Freixo se existe essa possibilidade, o que você acha dessa frase, dessa declaração da Márcia Tiburi? Não, eu adoro a Márcia, uma amiga de longa data, né, do seu companheiro também, meu amigo até antes do casamento deles, do Rubens, mas eu acho que eu acho qualquer atitude nossa, ou qualquer fala nossa nesse momento não pode ser para ampliar uma divisão. Porque se eu estou dizendo que eu não sou candidato para buscar unidade, eu não posso ter uma atitude ou uma fala que reforce a divisão, porque não faz sentido, né? Assim, eu tô dizendo, olha, eu estou deixando de ser candidato, eu estou abrindo mão de um projeto que eu estava muito envolvido e com prazer, eu gosto dessa disputa, né? Eu acho que tinha uma contribuição a dar. E estou chamando para uma unidade, qualquer atitude minha que venha a não contribuir com a unidade, qualquer fala minha que venha a não contribuir com a unidade, não é bom nesse momento, entendeu? Então, acho que a ideia de um partido contra o outro, a gente não é bom nesse momento. Acho que agora o que a gente tem que dizer é o seguinte: como é que a gente constrói a unidade, como é que a gente tenta derrotar o fascismo nas cidades, no país? A gente não está numa corrida de 100 metros, a gente está numa maratona. A eleição de 2022 está ameaçada, gente. Pode não ter eleição. Vamos falar a verdade? Quem aqui em sã consciência diz, fique tranquilo, não vai ter golpe, não vai ter estado de sítio? Não pode, ninguém pode dizer isso. Né? Ninguém. Bolsonaro, mas o Bolsonaro tem 43% de rejeição, mas tem 30% de bom e ótimo. Verdade. Não é simples. Tem 200 deputados, tem o generalato, tem forças armadas. Então não vamos brincar com isso. A gente precisa ter muita responsabilidade. A gente tem que unificar o campo progressista. A gente tem que unificar mais do que as esquerdas. Porque a esquerda toda no Congresso são 133 votos, Renato. Entendeu, Dri? São 133 deputados em 513. Se somar a esquerda inteira. Ora, não dá. Se a gente não tiver uma capacidade de diálogo mais ampla, o fascismo vai ser cada vez mais forte. Leia o artigo do Mourão no Estadão essa semana. Sim. Leiam o artigo do Mourão, vejam o que o vice-presidente, que é quem assume em caso de impeachment, né, está dizendo. Vejam o que o vice-presidente está dizendo. Eu aconselho muito a ler o artigo do Mourão, né, para a gente entender qual é o chão que a gente está pisando. É isso. O Freixo, eu vejo se eu entendi direito. Você retira sua candidatura para construir uma unidade. Para tentar, né? Para tentar. Se as pessoas agora, né, depois desse, perceberem que a única possibilidade de unidade, alguma unidade no Rio é o teu nome, você está à disposição. Mas eu não fiz esse movimento para isso. Isso seria meio Jânio Quadros, né? Eu não fiz esse movimento para isso. Na verdade... Luiz, porque o contrário disso, fazendo uma leitura do cenário atual, é um monte de candidaturazinhas. É isso que a gente tem que evitar. É isso que a gente tem que evitar. Então, por exemplo, eu tenho reunião com o PCdoB hoje. Existem nomes. Eu não quero antecipar para não atrapalhar, mas existem nomes importantes. Talvez, enfim, nomes, inclusive, novos, que não disputaram. Eu sempre trabalho. Eu tenho uma frase minha aqui, quem é da minha equipe fica brincando, repetindo isso para gozar da minha cara, que eu falo sistematicamente que a luta política é pedagógica, né? Eu sempre tive uma preocupação muito grande de formação, até porque eu sou professor, trabalhei com alfabetização de adultos em presídio, com o método Paulo Freire, então eu acredito muito no processo de formação. Então, por exemplo, o Flávio Serafini, que é deputado estadual, deve ser candidato em Niterói, inclusive, ele foi meu assessor, a Marielle foi minha assessora, a Renata Souza foi minha assessora, a gente tem o Henrique Vieira foi meu assessor, a gente tem um trabalho muito grande no meu grupo de formação e de renovação política. Talvez seja a hora de um nome que possa dialogar com símbolos importantes, mas que a gente consiga unidade, pelo menos uma unidade de parte, né? Eu acho que assim, entre o PT e o PCdoB e o PV, é um debate que tem um nível de facilidade, porque já estava sendo construído, com o meu nome. O PSB e o PDT, ele não é um problema que começa e termina no Rio de Janeiro. Por mais que, assim, a minha relação com o Lupe, para ser muito correto, foi muito boa. Eu estou há mais de um ano conversando com o Lupe. A gente mora perto um do outro no Rio de Janeiro, a gente conversa muito. O Lupe vai sempre a Brasília. A gente toma café da manhã todo mês, às vezes de 15 em 15 dias. A gente conversa muito, né? Não foi possível porque tem a ver com essa questão nacional.
O PDT não consegue conversar o mesmo projeto que o PT. E isso a gente vai ter que resolver, porque eu, particularmente, não vejo, independente de as críticas ao PT serem mais ou menos corretas ou justas, não vai ser possível construir uma luta vitoriosa contra o fascismo sem o PT. Isso não vai acontecer. Independente de qualquer avaliação que as pessoas tenham sobre o PT é o maior partido do Brasil. O PT tem a sua importância gigante. Então, a ideia de construir uma vitória contra o fascismo sem o PT, ela não é factível, ela não é real. Então, vamos ter uma conversa com o PT que seja olho no olho. Né? Eu venho de um lugar onde o olho no olho é muito importante, onde as coisas são faladas olho no olho, onde palavra vale. Né? Então, e eu não abro mão disso. Então, assim, o que eu ganhei na vida política foi muito por isso. Então, vamos chamar o PT para uma conversa franca e dizer, olha, esses erros cometidos até aqui não podem, vamos construir, vamos pactuar uma outra coisa daqui para frente, mas sem o PT não vai acontecer. Então, qual é o papel que o PT vai exercer nisso? Não pode ser hegemônico? Vamos conversar, vamos falar. Né? A gente não tem que... Que projeto é esse de esquerda que não é mais possível conviver com fraternidade e com sinceridade? Se a gente não tiver fraternidade e sinceridade, é porque a gente deixou de ser esquerda, vamos falar a verdade. E para terminar, Freixo, que eu sei que você tem tantos compromissos hoje, o PSB, acho que tem um... Se eu estiver errado também, você me corrija, mas tem o Molon, né? O Molon é candidato, ele não é uma pessoa que está impedindo um pouco essa aliança aí contigo? Olha, o Molon é um rapaz muito arrumado, é um rapaz muito educado, mas a informação que eu tenho é que ele não é candidato e que ele apoiaria a delegada Marta Rocha. O Molon, sem dúvida alguma, ele tem dificuldade de apoiar a gente, porque imagina que tenha uma disputa de projeto com a gente, de espaço com a gente. Eu acho que, nesse momento, isso precisa ser revisto, porque não há disputa entre a gente diante do fascismo, né? Não tem esse cabimento. Mas foi uma pessoa com quem eu não consegui sequer fazer uma única reunião, apesar de ter pedido isso pelo menos mais 7 vezes, e não consegui. Ao contrário do Lupe, que eu me reuni, sei lá, dezenas de vezes, com o Molon não foi possível fazer nenhuma reunião, porque ele não aceitou. Mas acho que o PSB tem um problema aí que é mais nacional. Mas existe esse problema local no Rio de Janeiro com ele, sim. Não vou mentir, não. Beleza. E quais são os próximos passos, então? Olha, a decisão saiu hoje, né? Assim, publicizada hoje, de ontem para hoje. Hoje eu já converso com o PCdoB, vou conversar com o PT, estou conversando com o PSOL sempre, com vários setores do PSOL. Ainda está muito no efeito do impacto, né? As pessoas ainda estão assimilando, muita gente entendendo. Eu acho que, hegemonicamente, pelo menos nas leituras de rede, as pessoas sendo muito favoráveis ao ato, mesmo com tristeza, mesmo com preocupação, mesmo com tensão, mas o que eu estou recebendo hegemonicamente assim, é uma compreensão de que é isso. Isso me conforta, né? Não me alivia, mas me conforta, porque, de alguma maneira, muita gente dizendo que tem que ter unidade. Ou seja, eu não estou errado quando eu faço isso, né? E vamos ver de que maneira a gente, conversando com os companheiros e companheiras, chega a um lugar diferente do que nos trouxe até aqui. Até porque, para o pessoal, isso é muito ruim, né, Freixo? Vocês têm a cláusula de barreira esse ano e imagino que o partido contava com esses votos, né? A cláusula de barreira é dada pelo número de deputados federais. A gente conseguiu atingir os 10 deputados federais, né? Aqui no Rio a gente elegeu 4. Então a gente conseguiu chegar a 10, a gente atingiu a cláusula de barreiras. Isso é medido pelo número de deputados. Então, essa votação, claro que ela conta, mas, enfim, eu acho que a gente pode ter... Eu ainda acredito mesmo, não estou falando essa boca para fora, que a gente consiga algum nível de unidade no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil. E eu acho que esse debate, eu espero que essa atitude gere um debate com um nível de fraternidade maior entre nós. E que outras pessoas em outros estados do país passem a fazer o mesmo gesto para se encontrar os candidatos que sejam melhores. E aí pode ser, de novo, a própria pessoa, como no teu caso e em outros casos. É assustador para mim, eu quero dar um depoimento aqui, que as pessoas não se deem conta do estágio que o fascismo está atingindo na sociedade brasileira. Né? Quando você lê Hannah Arendt, quando você lê autores que trabalham com a temática, você fica assustado de ver as semelhanças do que aconteceu na Itália de Mussolini, na Alemanha de Hitler, em Franco na Espanha, enfim.
e verificar as estratégias utilizadas, as formas de ocupação de espaço no Estado, enfim, de tudo que vem sendo feito, o uso das Forças Armadas. E a gente está caminhando para uma eleição municipal como se isso tudo pudesse se resolver com cada partido saindo preocupado, inclusive, com a cláusula de barreira. Né? Exatamente. Parece que isso é mais importante para o destino da democracia do país do que a preservação da própria democracia. Enfim. Renato, é como se cada um estivesse varrendo o seu quintal e um tufão vindo para arrastar as casas. Né? Exatamente, excelente metáfora. É isso. Né? Cada um varrendo o seu quintal, tirando as folhas, e um tufão vindo e relevando as casas inteiras. Enfim, Tomara. Obrigado por... Obrigada, Freixo. Freixo, muito obrigado. Boa sorte, boas conversas aí. Espero que essas coisas se ajeitem e a gente ainda tenha uma candidatura forte tua aí no Rio de Janeiro. Abraço grande, gente. Prazer que assistiu a gente. Obrigado. Obrigada. Então, tá aí essa entrevista com o Marcelo Freixo e a gente continua aqui no Fórum 11h30 de hoje. A gente ainda tem muito assunto para comentar aqui do governo Bolsonaro. Vamos, então, né, Rovai? Vamos às notícias aí do dia. A gente tem aí... Foi ótima a entrevista muito com o Freixo, boa, né? Muito sincera. Eu acho que essa decisão dele, ele assim, a despeito de eu ficar muito preocupado com o que vai acontecer no Rio, porque pode não se acertar nada e cada um sair para o seu canto, né? Eu acho que ele dá um sinal claro de que, assim, olha, não é um projeto pessoal. Não é um projeto pessoal. Então, está aqui na mesa. Podemos escolher outro candidato, podemos ver gente de um outro partido. Vamos à luta. A minha candidatura que está impossibilitando uma discussão mais ampla no Brasil está posta na mesa. Que era, assim, eu estou vendo hoje, para não estar tendo prévia no PT São Paulo. Foi feita uma discussão em si mesmada para ver quem ia ser o candidato. Uma coisa que eles queriam decidir com 40 e poucas pessoas. Exatamente. É bizarro. Vão discutir agora e decidir com 600 e poucas. A falta de compromisso político com a cidadania. Sabe? Ao invés de tentar trazer um grande movimento na cidade, escolher um nome que seja até de fora do partido e vamos fazer essa campanha e vamos disputar o espaço democrático de outra forma, não. Vai fazer todo mundo, daqui a pouco está todo mundo preso. Entendeu? Primeiro porque não vai ganhar. Né? É muito, muito, muito triste. Uma disputa, pode dar um ou pode dar outro, Padilha ou Gilmar Tato, mas é uma disputa que já está contaminada pela forma do processo de decisão e pela falta de maturidade política para a construção de um arco mais amplo de aliança. Né? Infelizmente, lá, ainda tendo consenso PT e PSOL no Rio de Janeiro, não conseguiu se sair também disso, porque a base dos acordos tem que ser PT, PSOL e PCdoB. A partir daí, você caminha, como está acontecendo com a Manuela no Rio Grande do Sul. Ela é candidata do PCdoB, caminha-se para um acordo mais amplo a partir daí. Pronto, fecha esses três partidos, que são o núcleo duro da esquerda brasileira, e a partir deles se tenta encaixar os outros. Os PDT não veio? Infelizmente, mas pelo menos esses três têm que estar juntos, e aí aqui e ali você vai construindo juntos essas coisas. Vamos fazer essa entrevista, edição do Freixo separado, e vamos publicar para compartilhar, sim, Sueli. Isso aí. Já está decidido. Já tínhamos pensado nisso antes, mas obrigado pela preocupação. Inclusive tem gente chegando agora, então mais tarde vocês vão poder ver só esse trecho da entrevista com o Freixo aqui no canal do YouTube da Fórum. Então só aqui no YouTube, quem está no Facebook, no Twitter, depois vai ter o trecho da entrevista do Freixo. E tem vários comentários aqui, Rovai. Tem aqui Pedro Dias, o maior obstáculo para o entendimento da esquerda se chama Ciro. Tem aqui também Marcos Henrique, tomara que essa atitude do Freixo faça a esquerda do Rio acordar para a nossa realidade fascista atual. Pois é o que o Freixo reforçou na entrevista, né, Rovai? Mas seguimos, então. Seguimos, a gente vai começar aqui as pautas falando da Regina Duarte, já porque
o número 2 da pasta dela foi exonerado, uma exoneração foi assinada por Braga Neto, é o Pedro José Vilar Godoy Horta, que era um dos primeiros nomeados da Regina Duarte, era secretário adjunto na Secretaria de Cultura, foi exonerado hoje, Rovai. Na verdade, foi publicada a exoneração ontem, na sexta-feira, né, dia 15, então aí mais um indício de que a Regina Duarte está bem isolada e pode até sair do governo, né, em breve. Então, um recado claro, essa demissão do número 2, do Aldo Luiz Valentim, né, também são as figuras proeminentes que a gente tem no Ministério hoje, demonstra que acabou a mamata para a Regina. Ela vai ter que... Só que começou para o Centrão, vai ter que enfiar nego do Centrão. Se ela quiser fica como rainha da Inglaterra. Vai ser os cargos, quem vai decidir são os deputados do Centrão. E ela vai ficar ali só dando chilique na CNN. É esse o papel dela. Dela e do Weintraub, que também está com o mesmo problema, foi dar chilique na CNN ontem, mas que não consegue segurar a invasão do Centrão no seu ministério. E está pedindo, evidentemente, cargos onde tem licitação, onde tem compras, onde tem dinheiro, né? E o símbolo disso tudo, a gente vai comentar daqui a pouco, é a renomeação do Marum, né? que era o cara da tropa de choque do Eduardo Cunha, quando o Eduardo Cunha foi presidente na Câmara, e depois se tornou tropa de choque do Temer no governo, sendo ministro de governo do Temer, da Secretaria de Governo, substituindo o Embaçaí, que era um deputado medíocre lá do Mato Grosso do Sul, que foi ganhando fôlego, foi ficando famoso por conta do antipetismo. Ele e o Zé Carlos Aleluia, da Bahia, que também foi nomeado para Itaipu. Gente séria, idônea. O Marum tem investigações, processos correndo contra ele, a Deus dará. Né? Inclusive, acho que já tem condenação em primeira instância. Tem corrupção desde a história, desde quando ele ocupou Secretaria de Estado lá no Mato Grosso do Sul. E o Aleluia, quem sabe, quem qualquer baiano, você pergunte aqui, tem baiano aqui, o que é Carlos Aleluia? Então, aí o pessoal explica para vocês quem que é. Não preciso nem dizer, explica no chat aí, quem que é Aleluia? Fale de Aleluia, para ver o que os baianos dizem. Pois você falou do Valentim, quem foi exonerado foi o Pedro José Vilar Godoy Horta, que era o adjunto. Ela nomeou também o Aldo Luiz Valentim como secretário de Economia Criativa. Não, porque tudo japonês, como se dizia na minha época de moleque, tudo parecidinho. Você não sabe quem é. Ela fez essas foram as nomeações que ela fez logo que ela assumiu. Então, uma delas, que é o adjunto, né, o número 2 dela, já caiu, foi exonerado. E sobre esse Weintraub, Rovai, para quem não assistiu, o Weintraub ontem deu ao estilo aí da Regina Duarte, que recentemente deu o que ela mesma chamou de chilique na CNN, depois que colocaram um vídeo da Maite Proença cobrando a gestão dela, e ela deu aquele chilique, antes inclusive defendeu a tortura, defendeu a ditadura. Ontem o Weintraub deu chilique quando ele foi questionado sobre a saída do Nelson Taik, que foi o assunto do dia ontem, ele que pediu demissão do Ministério da Saúde, menos de um mês no cargo. E a jornalista Mona Lisa Perrone perguntou sobre o Ministério da Saúde, e aí ele deu o chilique falando, isso não tinha sido combinado de perguntar da saúde. Quando a gente combina, a gente não deve descumprir, a palavra tem que ser honrada, disse o Weintraub, e disse depois que ia responder, e aí a Mona Lisa Perrone falou, o senhor é um representante do governo, nós estamos perguntando sobre um colega, se o senhor não quiser responder o que o Brasil quer saber, o senhor fique à vontade. Respondeu a jornalista, mas agora esses jornalistas também da CNN precisam responder que história é essa de combinar a entrevista Exatamente. Antes. Sabe, Freixo, seguinte, queria falar contigo ontem. Não respondeu. Hoje, 6h30 da manhã, eu acordei. Querido, estou à disposição. Freixo, 11h30, ok, ponto, tá aqui. Entrevista com Freixo. O que eu quiser, vou perguntar. Polícia Federal, consegui entrevista com Lula.
Pergunta se algum assessor me disse assim, o que você vai perguntar para o Lula? Não tem coragem. Eu vou falar, não, o que eu perguntar, o problema é meu. Se ele não puder responder o que eu vou perguntar, então já Elvis. E outra, fui lá e fiz a entrevista, teve muito petista que vai, você não deixou o Lula falar. Eu queria que ele desse entrevista para mim, não queria que ele fizesse discurso no palanque. E eu tinha as minhas perguntas a serem feitas. E deu repercussão, e a entrevista foi legal pra caramba. Por quê? Porque teve pergunta e teve resposta. Porque o Lula é um político experiente, pode responder qualquer coisa para qualquer um. E o Freixo idem. Agora, vai fazer uma entrevista com o Weintraub, negocia. Se não negociou, Combina tem que dizer. Tem que dizer, não teve negociação. Não tem essa. Se tem negociação, você explicita na entrevista. Fala, não estou perguntando aqui, no final da entrevista, não fiz nenhuma pergunta relacionada a esse caso, a despeito de ter interesse, porque foi um combinado anterior com o fulano de tal, e encerra a entrevista. É o mínimo. Transparência com o... Que é isso? Eu espero que seja mentira dele, porque também pode ser. Mas é que são duas mentiras seguidas. A Regina Duarte também fez aquela cara de espanto. Não foi combinado. E ele fez, isso foi combinado? Isso foi combinado? No começo da entrevista. Pois é, então estão combinando entrevista, né, Rovai? E, Rovai, sabe quem... Falando ainda, né, vamos voltar aqui para a Regina Duarte. A Regina Duarte pode ter que pagar R$131 mil à família do ex-presidente Lula, né, da dona Marisa Letícia, por ela ter compartilhado aquela fake news dos 250 milhões que a Marisa Letícia teria deixado aí no seu inventário, que foi uma mentira espalhada por conta de um erro do juiz que colocou que ela tinha 1000 vezes mais CDBs. 10 mil vezes. 10 mil vezes mais. 10 mil vezes. Está errado isso daí. Está escrito. 10 mil vezes mais. Na verdade, ela tinha 26 mil e o juiz colocou que ela tinha 256 milhões. Logo, virou uma fake news espalhada por Regina Duarte, Eduardo Bolsonaro, entre muitos outros, que estão sendo agora processados pela família da Marisa Letícia pelos filhos, e a Regina Duarte é uma que pode ter que pagar, porque já saiu uma citação aí da juíza Priscila Faria da Silva, e ela teria que pagar esse valor e fazer ainda uma nova publicação com a verdade aí dos fatos, afirmando que não corresponde à verdade 256 milhões no inventário da Marisa Letícia, como a gente já falou aqui, né, Rovai, no programa outras vezes. E o próprio juiz, o nome dele que cometeu esse erro que gerou tantas fake news, é o Carlos Henrique André Lisboa, que admitiu o erro que confundiu aí os investimentos de 26 mil para 256 milhões, um grande erro. Olha, 26 mil, Julinho Bittencourt. Se fosse 26 mil, seria 26 milhões. São quantos milhões que ele falou que tinha? 256 milhões. É 10 mil vezes, Julinho Bittencourt. Ele está aqui insistindo comigo. Porra, esse negócio de jornalista não saber fazer conta me irrita. Eu sou de tanto. Humanas também, não sou. É 10 mil vezes. Pronto, acabou. 10 mil vezes. 26 milhões, 1000 vezes. 10 milhões. Aula de matemática. 10 mil vezes. 256 milhões. Olha só, Isa Castro, superchat aqui. Eu mereço um sábado melhor. Adoro vocês, mas aleluia. E esse ministro, sou baiana e educadora. Um beijo para Isa Castro, aqui, que comentou aqui no nosso chat do YouTube. Pois é, Rovai, essas fake news, essas mentiras tem que ter processo mesmo, né? Senão o pessoal vai compartilhando qualquer coisa, qualquer mentira para atacar os seus adversários políticos, que é o que o bolsonarismo faz. E quer comentar sobre essa ação dos 256 milhões? Não, isso daí esse juiz, a Regina Duarte tem que pagar 130 mil, e esse juiz tem que pagar 10 mil vezes mais, sabe? Que seria 1 bilhão e não sei quanto, 300 e poucos milhões. Porque é isso que quem construiu toda essa história foi a decisão do juiz. E é nisso que essa filha da mãe vai se apegar para se defender. Não fiz nada. Era a decisão do juiz. O juiz aqui. O juiz também fez um pedido de malandro. Ele fez um pedido de informação. E
esse pedido de informação já tinha dentro dele uma decisão. Ele botava lá os 256 milhões. 256 milhões, todo mundo saiu divulgando que era 256 milhões de reais isso, né, a 256 milhões daria para comprar a Avon, sendo que ela tinha 26 mil reais. 26 mil reais, 10 mil vezes menos. Pois é. E seguindo aqui nossas notícias de hoje, sabe quem também parece ser o próximo ministro a cair, Rovai? O Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia. Ele não vai cair, ele vai para o espaço. É verdade, ele não vai cair, né? Ele vai para o espaço. Pois é, depois da saída do Taik, o Ministério da Ciência e Tecnologia vira um novo alvo aí do Bolsonaro, porque a pasta aí tem sido visada aí pelo Centrão, de acordo com o governo. Então, pode ser que em breve teremos mais uma demissão para uma distribuição de cargo, né, Rovai? Tem aqui um superchat da Isa Cássio. Já li, você estava fazendo as contas aí dos 256 milhões. Cara, a gente errou umas 10 vezes isso, eu fico incomodadíssimo. Olha, eu preciso de dedadas, gente. Tem muito menos dedada do que gente assistindo. É isso aí, likes, O banco também tem que ser processado, é o Bradesco, aliás, é verdade. O banco tem que ser processado e o juiz tem que ser processado. Eu não me conformo. O juiz liberou isso para a imprensa. Não saiu do gabinete do juiz, então o juiz tem que investigar quem tirou do gabinete dele e mandou para o antagonista. Que também está sendo processado pela família da Quem entregou para o antagonista, doutor? Excelência, pode me explicar quem entregou para o antagonista esse pedido de informação seu? Porque saiu da sua gaveta, escapou pelo ar e foi voando até a casa do Diogo Mainardi. Quem foi o picareta que fez isso? O senhor tem que dizer para a sociedade. Isso é muito sério. Estamos aí discutindo se pode, se não pode, se não pode isso, se não pode aquilo, se pode divulgar aquilo outro, de todo mundo, menos do Lula e da Marisa. Aí divulga tudo, mesmo que seja fake news. É uma falta, né, de respeito. Um ex-presidente da República que saiu com 86% de aprovação, né, Rovai? Entrevista a Diana Dias. Diana Dias é uma querida. Nossa colunista, inclusive. Precisamos trazê-la de novo aqui para um bate-papo. Vamos fazer isso qualquer dia desses. Sim, grande, uma das maiores pesquisadoras do Brasil sobre o fascismo, o nazismo. Inclusive, ela faz uma pesquisa que ela identifica os grupos, né, para quem não conhece, os grupos que fazem referência ao nazismo. E ela fala, antes de todo mundo começar a falar disso, Exatamente. Ela já dizia, Rovai, ela me ligava, mandava áudio. Estamos entrando para o neofascismo, tem esses grupos, são neofascistas, ameaçam ela de tudo quanto é coisa. Obrigado pelo superchat, querida. Já está anotado. E a gente tem aqui notícia exclusiva de hoje da revista Fórum. A filha do general Vilas Boas tem um cargo de coordenadora geral de pessoas com doenças raras no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, um cargo onde ela recebe salário bruto de mais de 10 mil reais e nunca se viu qualquer referência a ela, qualquer referência nas redes da Damares. A gente não sabe o que é, né? Nunca vi a coordenadora geral de pessoas com doenças raras. O nome da filha dele, do general Vilas Boas, Eduardo Vilas Boas, é Adriana As Vilas Boas, que desde novembro de 2019 exerce esse cargo no Ministério da Damares e chama a atenção porque não há nenhuma menção, nem aparição dessa coordenadora. Essa história, aliás, começou a ser apurada pelo Julinho Bittencourt e terminou por ser apurada pelo Lucas Rocha. A história é bem bizarra. E a resposta, eu quero ler a resposta, Adri. A resposta do Ministério. Nós fomos atrás, descobrimos que ela foi nomeada no dia 7 de setembro, se eu não me engano, 8 de setembro. Em setembro, ela foi nomeada. Ela é filha do general Vilas Boas, é uma matéria exclusiva da Fórum. Ganha 10 mil por mês. O pai também tem um cargo lá. A gente sabe que ele é uma pessoa que é doente, que ele não tem condições mais de exercer qualquer tipo de atividade profissional. Então, ele deveria ser aposentado e receber sua aposentadoria como todo cidadão
que tem qualquer doença, qualquer impeditivo para exercer atividade profissional, ele não tem condição, mas ele ganha R$13 mil por mês. E aí ele arrumou um emprego para a filha para ganhar 10 mil e não sei quantos reais por mês. Parece que ela também tem doença degenerativa, Adri, algum tipo de doença. Eu não vou aqui, mas assim, não pode ser o serviço público, ele não é um espaço para aposentar pessoas, para pagar salário para as pessoas que têm que ser aposentadas, se for o caso. Bom, a questão é que essa pessoa, pelo que a gente tem, ela não compareceria no trabalho. E a resposta que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos deu, cadê a resposta? Aqui, informamos que a Ledri. Informamos que a servidora Adriana Haas Vilas Boas reside em Brasília e atua como coordenadora geral. Reside em Brasília. Oi? Peraí. Informamos por que eles têm que colocar que ela reside em Brasília? A gente perguntou se ela residia em Brasília? A gente perguntou se ela... Que eu saiba, não, mas continua. Peraí que atualizou aqui. Reside em Brasília e atua como coordenadora geral das pessoas com doenças raras, lotada na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sendo nomeada no dia 7 de novembro de 2019. Para este cargo, ela tinha outro cargo antes, em setembro. Onde exerce, desde então, sua função adequadamente. Adequadamente, não é no local de trabalho, é isso? Ou seja, ela mora em Brasília e exerce sua função adequadamente. Eu não quero entender isso, assessoria de imprensa, mas parece que vocês estão dizendo que, olha, ela não mora em outro estado, ela mora aqui, ela não vem aqui, mas ela exerce a função adequadamente. Então, nós vamos perguntar de forma objetiva, assim, ela vai ao trabalho, que jornada de trabalho ela cumpre e de que horas a que horas ela está no ministério. Agora pode ser na quarentena que ela até esteja em casa, mas... E como ela faz isso desde setembro, ela vai ao trabalho? Essa é uma pergunta. Porque, senão, um pai e uma filha estão ganhando 25 conto do governo sem trabalhar. Porque, numa boa, eu não estou aqui, eu não vou fazer discurso nem... se vocês acham que tem que pagar alguma coisa para o general Vilas Boas, tem uma aposentadoria. Se os amigos querem fazer, além da aposentadoria, alguma outra coisa para o general Vilas Boas, que faça uma cota, uma rifa, e dê dinheiro todo mês para ele, um catarse, vai lá e dá 15 mil. Não é dinheiro, não pode desviar dinheiro público para isso. Então já está errado o general Vilas Boas ter um cargo no governo numa situação de aposentadoria. A sua filha ter outro cargo também é crime, se isso for comprovado. Se isso for comprovado de que ela não vai ao trabalho, e a gente não está afirmando, a gente perguntou e o Ministério não respondeu. Eles não responderam. Então, a gente vai perguntar de novo, senão a gente vai entrar com um processo, né, pedindo informação via judicial. A gente quer verificar a assinatura de pontos dela, ou não sei como é que marca ponto lá, se é que marca, né? Antes acho que marcava, agora acho que deve ter mudado, para saber o que aconteceu aí. Imagina se fosse num governo do PT, né, Rovai? Imagina. Queria agradecer, Vânia Reis, obrigada pelo jornalismo corajoso e resistente praticado pela Fórum. Um cheiro cheio de axé daqui de Salvador, um cheiro para você também, direto das montanhas aqui de Minas Gerais, das Minas Gerais. E, Rovai, a gente tem outra notícia aqui, que as embaixadas no Brasil já recebem pedidos para que retirem os seus funcionários do país. Hoje a gente tem, quem trouxe essa informação é a Miriam Leitão, diz que o Brasil já está sendo considerado um país perigoso pela condução temerária do presidente Jair Bolsonaro em meio à pandemia do coronavírus. Olha, veja bem o que você falou. Repete de novo. O Brasil está sendo considerado... Condução temerária do presidente. Exato. Temerária. É exatamente isso. O presidente Bolsonaro agora está conduzindo o Brasil na linha do Temer. Ele pôs o Marum, ele pôs o Aleluia, ele está pondo o Centrão, é temerária em todos os sentidos. Eu estou reproduzindo a fala da Miriam Leitão, gente. Ela está dando uma dica, que é temerária.
temerária. Temerária. E, olha, o Brasil virou um caso de polícia internacional, de desespero. As pessoas estão tirando seus embaixadores, seus diplomatas, porque sabem o que vem pela frente. Imagina se ele abrir, como ele está ameaçando. Parece que tem uma divisão no governo. Tem ministros militares, a maior parte deles, que não quer o ministro da Saúde militar, porque eles não querem ficar com o ônus do que vem pela frente. Eles não querem ficar com o ônus da abertura que o Bolsonaro vai fazer e eles vão ser responsáveis por uma mortandade aí. Vai ser o exército vai ser usado para carregar corpos em caminhão do exército no Brasil se o Bolsonaro fizer o que está fazendo. Com o ministro militar vai estar carimbado, porque as pessoas vão querer ver militar pela frente durante muito tempo, que foi assim no processo de redemocratização. Você não queria olhar, saber, ouvir falar de militar. E pode vir a acontecer de novo. Ainda não está acontecendo. Eles têm alto índice de aprovação na sociedade nesse momento. A gente está fazendo uma pesquisa fora, daqui a pouco a gente solta algo nesse sentido. Parece que tem um superchat. Tem aqui um superchat do Danilo Lescrec. Por que os blocos progressistas PT, PCdoB, PSOL e PDT, PSB não acertam chapas com um representante de cada bloco para todo o Brasil? Aí a ideia do Danilo para ter uma união aí das esquerda, centro-esquerda, para combater o fascismo. A tua ideia é ótima. O problema é que assim, as pessoas, as vaidades, né, e a falta de compromisso com o país de alguns líderes políticos progressistas é muito grande, para ser bem sincero. E tem mais um da Carol Senhoroto aqui. Obrigada pelas informações e a sensação de que não estou sozinha, pois o medo às vezes nos abate. Minas vive um caos maior ainda de subnotificação. É verdade, Carol, e realmente não estamos sozinhos. Tem aqui nossa comunidade da Fórum, comunidade de esquerda progressista aqui, trazendo, a gente está aqui diariamente, trazendo e dialogando com vocês aqui no nosso chat, né, Rovai, aqui no união aqui, ninguém solta a mão de ninguém, estamos junto. E, Rovai, se a gente parar para pensar, no meio da maior pandemia, aí, na pandemia de coronavírus, mais de 300 mil mortes, a gente tem um governo onde em 2 meses já foram 2 ministros da saúde demitidos, e a gente está 24 horas sem um ministro da saúde, e o Bolsonaro aí andando de jet ski, né, Rovai? Pois é, a gente já sabe no que vai dar isso daí, né, Dri? Pois é. Vamos então entrar aqui na nossa Nós temos o vídeo do Marum. Eu queria pôr o vídeo do Marum antes. Isso. Aí a gente já o vídeo do Marum, para vocês verem de quem eu estou falando aqui. Talvez vocês tenham esquecido. Está no seu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. Surramos mais uma vez essa oposição que não consegue nenhuma ganhar. Tá bom? Esse é o Marum, o da dancinha do Temer, comemorando nesse dia que o Temer tinha ganhado a votação e não ia ser caçado. E ele estava dançando. É esse aí o Marum. Se vocês esqueceram, fiquem com as imagens mais bizarras. Pois é. Para quem ainda não sabe, tem muita gente perguntando, mas o que? Como assim? Então é isso mesmo, gente. O presidente Jair Bolsonaro abriu a cortina do passado e escancarou aí as portas do governo para velhas figuras da política, né? A nova política aí, Rovai, e acabam de ser reconduzidos por ele para o Conselho da Itaipu Binacional, Carlos Marum, ex-ministro de Michel Temer, e o ex-deputado e delatado da Odebrecht, José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia. Então, além deles, foi nomeado para a hidrelétrica que fica na fronteira com a Foz do Iguaçu, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Então, as nomeações foram publicadas no Diário Oficial desta sexta-feira, dia 15 também. Rovai? Bom, já falei disso bastante, né? Isso aí é o Centrão entrando com tudo, pondo o caminhãozinho inteiro dentro do estacionamento. Pois é. Com todos os seus investigados. Não, e chama a atenção que essas nomeações valem até 2024. São nomeações de longo prazo. Ou seja, você tem aí 4 anos de mandato ganhando salários aproximadamente de 30, 40, 50, até 100 mil reais, a depender da quantidade de vezes que o cara é convocado para reuniões do conselho. Para cada reunião do conselho que ele é convocado, ele ganha 15, 20 mil. Jogar dinheiro fora.
toma lá da cá, então, né, Rovai? Total. Pois é. E ontem a gente deu uma notícia, Rovai, de uma cidade da província de Buenos Aires, na Hurlingham, que fez o que o prefeito kirchnerista, ele tomou uma atitude e aumentou o imposto dos bancos em 50% para ajudar no combate no coronavírus. E por aqui no Brasil a gente tem também prefeitos aí se mobilizando para combater o coronavírus. E a gente chama a atenção aí de uma medida de um prefeito da cidade de Ladário, no Mato Grosso do Sul. O prefeito é o Iranil de Lima Soares. Ele publicou um decreto convocando a população para fazer 21 dias de oração e jejum para combater o coronavírus, Rovai. O que eu posso falar disso? Pois é. O que eu posso falar disso? Só posso falar que eu tenho muita vontade de fazer jejum para ver se eu consigo perder uns quilinhos nessa quarentena. Vamos fazer. Mas sabendo que isso não vai melhorar a minha condição física para estar com o coronavírus. Ao contrário, isso é uma maluquice do tamanho. Não dá para isso só num país que virou uma maluquice mesmo. Veja, uma pessoa vai ficar com todas as imunidades baixas. Imagina fazer 21 dias de jejum, ela vai morrer. Ela vai morrer pelo jejum e porque ela vai se contaminar com qualquer coisa. Você precisa estar em boas condições. As pessoas falam até para não beber muito, tomar cuidado, tal. Enfim, para estar com a imunidade alta. E o cara está mandando ficar 21 dias sem comer. Pois é. Jejum. Tomando que água? Não, e assim, onde está o Estado laico, né, Rovai? Que loucura. E falando em Argentina, a gente tem um vídeo de um correspondente aí da Fórum, Rogério Tomás, direto de Córdoba, né, Rovai? Querido Rogério Tomás, que é correspondente aqui da Fórum, que sempre trabalhou com a gente, fazendo coisas, entrando em debates e tal, e agora se estabelece como nosso novo correspondente na Argentina. Solta o vídeo do Tomás para ele mostrar como é que está, a partir de Córdoba, a situação hoje na Argentina, onde o número de casos é, muito inferior ao Brasil, inclusive se contabilizados per capita. O número de mortes é aproximadamente 10 vezes menor para o Brasil, se contabilizado per capita. Rogério. Olá, pessoal. Olá, Renato, Adriana, todo mundo que está acompanhando o Fórum 11:30. Sou o Rogério. Olá, pessoal. Olá, Renato, Adriana, todo mundo que está acompanhando o Fórum 11:30. Sou Rogério Tomás Júnior, jornalista brasileiro. Estou aqui em Mendoza, na Argentina. Mendoza, que tem a 4ª maior região metropolitana do país, atrás apenas de Buenos Aires, Córdoba e Rosário. Mas, por outro lado, o Mendoza tem muito mais turistas estrangeiros do que Córdoba e Rosário, sobretudo nos meses de janeiro e fevereiro. Em fevereiro ocorre o mês a festa da vendimia, a festa da colheita da uva, aqui uma região produtora de uva, e o afluxo de turistas, especialmente europeus, mas também brasileiros, enfim, americanos, é muito grande. Mendoza, a preocupação era muito forte em razão disso, né, desse afluxo de turistas trazerem o vírus para cá em fevereiro e em março. Felizmente isso não aconteceu. Mendoza hoje, 15 de maio, né, tem 88 casos confirmados do coronavírus, 8 mortes, e praticamente todos esses casos vieram de fora. Ou são pessoas que se contaminaram fora e vieram para a província, ou pessoas que tiveram contato com essas infectadas no primeiro momento e acabaram contraindo também o vírus. Mas como vocês podem ver aqui, a economia está voltando, não vou dizer a normalidade, mas está voltando a rodar após mais de 50 dias do lockdown, que aqui é chamado de isolamento social preventivo e obrigatório, e começou no dia 20 de março. Por conta disso, o país, a Argentina, com seus 45 milhões de habitantes, tem pouco mais de 7.100 casos e 353 mortes. Isso é menos, por exemplo, do que o estado do Maranhão, que tem 6 milhões e meio de habitantes, e muito menos do que vários outros estados no Brasil. Aos poucos a vida vai voltando não exatamente à normalidade, mas a ter áreas de normalidade. Vários comércios já estão funcionando
não normalmente, mas com restrições, com todos os cuidados, os funcionários com proteção individual, com os equipamentos de proteção individual, toda a cidade, todo mundo que caminhar na rua tem que estar de máscara, de barbijo, como eu chamo aqui. Existe também um rodízio, dependendo do último número da identidade, do DNI das pessoas. Se o último número terminar de 0 até 4, elas podem entrar na maioria dos estabelecimentos comerciais, podem ser atendidas, digo, de segunda, quarta e sexta, e terça, quinta e sábado são os dias para atender as pessoas cuja identidade termina com o número de 5 até 9. Domingo, alguns estabelecimentos que funcionam domingo, aí é metade do horário para uma parte da população, metade para outra desse rodízio, como eu expliquei para vocês. E o fato é que está funcionando, o fluxo das pessoas, obviamente, nem de perto é o fluxo em tempos normais, mas a vida aos poucos está sendo retomada. Um grande abraço, Renato, Adriana e todo mundo que acompanha o Fórum 11h30. Nosso correspondente, Rogério Tomás, dando um relato de como está aí na Argentina. Bem interessante, porque ele traz, para mim, novidade. Essa história do rodízio pelo número da identidade, comparação com o Estado, que é um Estado que está trabalhando muito para, né, que é Maranhão, que é o estado dele, Natal, por isso que ele usa como referência, o Rogério. Ou seja, tem menos gente contaminada na Argentina do que o Maranhão. Enfim, coisas que estão sendo feitas com responsabilidade por um presidente responsável, né, diferentemente aqui no Brasil. A gente brincava que do efeito Orloff, eu sou você amanhã, Argentina. Que inveja de ser você amanhã, Argentina. Pois é. Lembrando que o Bolsonaro essa semana soltou uma fake news, né, comparando a Argentina, dizendo que a Argentina estaria pior do que o Brasil, quando a gente sabe que os números mostram que não corresponde à verdade. E com essa notícia internacional de gente de fora do Brasil entrando ao vivo, agora a Fórum tem correspondentes. E seguimos. E a gente, então, amanhã, voltem, 11h30, e a gente tem vai ter mais uma edição do Boteco da Fórum, com a grande sambista Áurea Martins. Não percam, será um programa histórico aqui no canal da Fórum. Um beijo para todos vocês que nos acompanharam, uma ótima tarde aí de sabadão. Beijos a todas, beijos a todos, até!